E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, as etapas da nossa fé. Está muito claro nas Escrituras que Jesus sempre honrou a fé. E assim ele faz hoje. Se alguém perguntar a você quanto de fé você tem, não poderia responder. A única maneira de saber quanta fé você tem é sendo provado e experimentado. As tempestades da vida, dificuldades, lutas, necessidades, então você reage de uma certa maneira. Bem, é muito evidente nas Escrituras que Deus honra a fé, porque ela o honra. Não acreditar nele é desonrar a ele. E sabe, é interessante que Jesus tenha dito aos discípulos de maneiras diferentes: tenha fé em Deus. E eles responderam: bem, você sabe, como nós aumentamos nossa fé? Ou seja, dá-nos mais fé. Eles nem mesmo entendiam tudo o que estava acontecendo em suas vidas quando ele falava sobre fé. Então, é muito interessante como a fé era muito importante na mente de Jesus. Porque se você abrir no capítulo 16, Marcos, capítulo 16, claro, ele já havia ressuscitado, e a Escritura diz no verso 14, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Ou seja, o coração estava partido, estava dizendo: o que está acontecendo com vocês? Isso não é um daqueles... Bem, espero que vocês entendam. Não, ele estava sendo duro com eles porque tentou ensinar-lhes fé. Esse foi um dos principais objetivos, como vimos nas duas primeiras mensagens. Para que aprendam a acreditar que ele fará o que diz, que Deus é quem ele disse que é e é confiável. E agora, mesmo depois da ressurreição, eles ainda não criam. Uma das coisas mais fortes. E se pensar sobre isso, a razão pela qual eu acho que Jesus foi tão forte nisso foi porque a verdade é que cada um aspecto da nossa vida é afetado pela fé. Sua oração é afetada pela sua fé. Sua oferta é afetada pela sua fé. A verdade é que sua saúde e sua cura são afetadas por sua fé. Seus relacionamentos são afetados pela sua fé. Na verdade, cada um aspecto de sua vida, nossa fé está envolvida. E pensem quando tudo começou. Tudo começou quando você ainda era criança e nem sabia o que acontecia. Não leva muito tempo para uma criança perceber que uma vez que consiga fazer algo, ela tem fé ou ele tem fé para fazer isso de novo, de novo, de novo. A fé é uma absoluta parte vital da sua vida, não importa qual seja o objetivo da sua fé. Portanto, o propósito de toda essa mensagem, de toda essa série é que você e eu avancemos na fé, que descobramos onde estamos em nossa fé. Então, o que eu quero falar hoje são as etapas da nossa fé. Quero dizer 2 ou 3 vezes para que você não esqueça. Número 1. Não estou dizendo que você passa por todos esses estágios toda vez que é desafiado a fazer alguma coisa. Ou que você deve finalmente chegar a um lugar em que atinge um estágio e ali vai ficar. Não é assim que as coisas são. Todos nós vamos enfrentar situações e circunstâncias em que chegaremos a esse primeiro estágio de fé e teremos que lidar com isso. Mas a questão é essa: estou estancado lá no estágio mais baixo ou estou crescendo em minha fé? Eu, em vez de começar no estágio 1 nesta situação, agora posso passar direto para o estágio 2 porque estou crescendo em minha fé e ela está mais forte que antes. Eu vou dar uma descrição de cada uma dessas etapas e mostrar nas Escrituras. Quero que vocês pensem sobre o que estava acontecendo naquela área específica. Então, etapa número 1 é pouca fé. Pouca fé é fé inquieta. Pouca fé diz isso. Eu sei que ele pode, ao menos sei que ele pode. Eu sei que ele poderia. Não tenho certeza se ele o fará. Espero que ele faça. Pode ser, mas não tenho certeza disso. Ou seja, pouca fé diz não tenho certeza dos fatos. A pouca fé está lutando. A pouca fé está tentando acreditar. Eu não diria que a pouca fé não é sincera. A pouca fé pode ser muito sincera. Mas a situação específica é tal que a pessoa diz, bem, sabe, eu gostaria de acreditar nisso, mas simplesmente não tenho nenhuma garantia, não tenho paz sobre isso.
Há uma palavra que quero que lembre, e vai encontrá-la em cada uma dessas ilustrações que vou lhe dar. A palavra-chave na fé é foco. Escreva aí, F-O-C-O. A palavra-chave na fé é foco. Onde está meu foco? E somente um crente, somente um crente, cujo foco está em Deus, pode ter paz nas tempestades da vida, não há dúvidas sobre isso. Mas quando começa a duvidar, e você se vê lutando em sua fé, você pergunta a si mesmo, onde está meu foco? No que estou pensando? Estou pensando, como isso é difícil, estou pensando no que Deus prometeu que ia suprir, seja o que for. Então eu quero que abra, por favor, em Marcos capítulo 9. Marcos 9 esse é mais um exemplo de fé vacilante, de pouca fé, e eis o que acontece. Verso 17. O homem da multidão lhe respondeu, Mestre, trouxe-te meu filho, possuído por um espírito que o deixa mudo. E este, onde quer que o apanha, o lança por terra. Ele espuma, range os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, eles não puderam. E ele lhes respondeu e disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Quanto tempo devo aturar você? Traga-o para mim. Então o trouxeram até Jesus e observaram o que estava acontecendo. Então o verso 21 diz, e ele perguntou ao pai, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E ele disse, desde a infância. Muitas vezes ele o jogou, tanto no fogo e na água para destruí-lo. Agora veja esses próximos versos. Mas se você puder fazer alguma coisa, tenha piedade de nós e nos ajude. E Jesus lhes disse, se tu podes, não leia o resto, apenas se tu podes. Se tu podes, o que quer dizer com isso? Ouça, ele disse, mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha piedade de nós e ajude-nos. Então, uma fé vacilante. Se tu podes, e Jesus disse, se tu podes, tudo é possível para o que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse, eu creio, perdoe a minha incredulidade. Agora, todos já passamos por um momento quando uma parte de nós diz, eu creio, a outra parte diz, eu não creio. Estou olhando para a razão, estou pensando em sentimentos, estou pensando em pecado, o que quer que seja. Uma parte diz que eu posso, outra parte diz que não. Pouca fé, ela vacila. A pouca fé vacila entre, sim, eu creio que podes, não tenho certeza que podes. Então, todos passamos por isso. Não estou dizendo que não importa o quão forte você seja na fé, que algo não possa acontecer, e quando acontecer, pode ser na etapa em que você está. Mas como um crente maduro, não deveria ficar ali por muito mais tempo. Então, a pouca fé. Então, é claro, existe não só uma pouca fé, mas uma grande fé. Então, qual a diferença entre essas duas? Bem, uma grande fé é uma fé madura. Grande fé é fé crescente. E uma grande fé se torna mais forte e grande fé está firmada na verdade da palavra de Deus. Não sentimentos, não na opinião dos outros, não no passado. Uma grande fé se baseia na verdade da palavra de Deus. Aqui está o que Deus está dizendo. E o foco está em Deus. Uma grande fé está sempre focada em Deus. Por exemplo, podemos pegar Davi. Aqui está Golias, que é muito maior do que ele era, toda essa armadura e escudo, espada grande e todo o resto. Então, aí vem Davi com uma funda. Bem, onde estava o foco de Davi? Certamente não estava no gigante. Seu foco estava em Deus, porque se você ler aquela conversa e aquela passagem particular em 1 Samuel 17, quando você lê aquele evento de Davi e Golias, é um dos mais encorajadores, desafiadores, emocionantes eventos das Escrituras, porque vê o jovem Davi, que era um adolescente, enfrenta esse gigante, e do que ele está falando? Ele está falando sobre Deus. Ele diz, sabe, o Deus de Israel. Hoje você vai descobrir quem Deus é. É tudo sobre Deus, 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 Deus. A única coisa que falou sobre o gigante foi que iria derrubá-lo e cortar sua cabeça. Então, a questão é onde ele tinha o foco. Seu foco estava em Deus. E quando olha nas Escrituras e pensa sobre o que isso quer dizer, significa que uma pessoa que tem muita fé, eis o que essa pessoa faz. Parece que ele ou ela olha além do que vê, eles subordinam seus sentimentos, os deixando para trás, e o que eles estão fazendo, estão focando em Deus.
Não em qualquer outra coisa, não ouvindo outra pessoa, mas concentrados em Deus. Bem, se eu pudesse repetir muitas e muitas vezes, diria isso. Se você quer lidar com coisas difíceis em sua vida, você tem que colocar seu foco em Deus. Ele é aquele que tem todo o poder. Ele é aquele que te ama incondicionalmente. Ele é aquele que faz a promessa e a cumpre. E ele é aquele que nunca muda. Uma grande fé está focada em Deus e ela nunca vacila. Pode oscilar em alguns momentos, mas a pouca fé diz, sei que ele pode, espero que ele faça, sei que poderia, pode ser, não tenho certeza. A grande fé diz, ele não só pode, ele vai. A grande fé diz, ele vai fazer. Eu sei que ele vai. Então, vamos a alguns versículos. Volte para Mateus capítulo 8 e abra, por favor, no verso 5. E abrir a palavra é muito importante porque aqui estão exemplos vivos do que estamos falando. E nesse quinto versículo, a Escritura diz, capítulo 8 de Mateus, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, observe com atenção, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Isso é uma grande fé. Não que eu acho que ele poderia, mas ele vem com, diga uma palavra, eu creio que será feito. Isso é grande fé. Agora, veja o que se segue, porque o que se segue também é importante. Ele diz, pois também eu sou homem sob autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isso e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam, a todos que o seguiam, em verdade vos digo que eu nunca encontrei tanta fé, nem mesmo em Israel. Agora, eis o que eu quero que observe. Esse homem reconheceu que Jesus era um homem sob autoridade. Ele tinha autoridade, mas estava sob autoridade. Ele sabia por si mesmo que ele poderia falar e todas aquelas pessoas fariam exatamente o que ele disse porque tinha autoridade. Ele também sabia que Jesus era um homem sob autoridade e que poderia fazer o que quer que Deus o mandasse fazer. E ele tinha fé para crer que Deus o faria. Ele disse, não precisa vir na minha casa, tudo que tem a fazer é dizer a palavra e meu servo será curado. Isso é grande fé. É por isso que devemos permanecer na palavra de Deus. Lendo as Escrituras, você vai encontrar Deus falando com você sobre situações e coisas como essas e outras. E o que você faz é relacionar com o que está passando. Então o que Deus quer que você faça? Ele quer que você confie nele, assim como o centurião fez. Deus, se essa é a sua vontade, então vou confiar em ti, e se estiver confiante sobre a vontade dele, eis o que você me disse para fazer, eu te agradeço, sei que vai funcionar, sem dúvida. Agora, nós poderíamos falar de outros exemplos, mas vamos falar da fé perfeita. Porque seria maravilhoso acordar amanhã de manhã, pensar nos desafios e dizer, feito, 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 feito. Mas não é assim que a vida funciona. Olhamos cada vez mais para os obstáculos, desafios e tudo mais. Então veja isso. Eu não estou dizendo que você não deve olhar para os obstáculos, mas olhe para eles com o seu foco em Deus. Ou seja, aqui está um obstáculo, aqui meu Pai Celestial, e eu estou vendo acima de todas as coisas. Eis o que a perfeita fé diz. A fé perfeita diz, eu vejo, isso é o que Deus disse, e está feito. Agora, o que quero dizer com isso? Você pode passar um tempo de lutas, seja qual for a situação. Existem algumas situações muito difíceis na vida, sim, eu entendo isso. E você pode ter um pouco de dificuldade com isso. Então, você chega ao ponto, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Eu creio nele para isso, estou lendo as Escrituras, eis as promessas de Deus. Sim, eu creio que ele vai fazer. Então, quando você atinge a fé perfeita, eis o que acontece. Você chega ao ponto de não perguntar mais, porque você tem tão perfeita fé, que diz em seu coração e espírito, está feito. Em sua mente e coração, é como se tudo já estivesse feito. Você diz, não, espere um minuto. Isso é um pouco etéreo, algo do tipo. Não é. Já vivi o suficiente?
Tive experiências o bastante na vida para lhe dizer. Você não pode chegar àquele lugar onde grandes questões grandes em sua vida que ninguém mais pode responder. E você sabe que Deus lhe deu a fé e tornou isso muito claro para você. Que isso é o que Ele vai fazer em seu espírito e está feito. Quando está feito, eis o que acontece. Você não pede mais. Agradece. E você o louva pelo que Ele vai fazer. Agora, se você é uma daquelas pessoas que não tem paciência, não vai funcionar. Porque algumas vezes Ele vai dizer, está feito, não precisa orar mais. Há uma perfeita paz, perfeita alegria e uma perfeita e absoluta confiança quando Deus diz, está feito. Agora, você não pode imaginar isso e dizer, bem, vou para casa essa tarde, vou me ajoelhar, vou dizer a Deus que está feito. Não vá. Não é você que fala. Ele é que fala. Está feito. E deste momento em diante é louvor e ação de graças e expectativas e, antecipação e buscar por Ele para fazer o quê? Só manter a palavra. É o que Ele está fazendo, mantendo a palavra. Então, enquanto oramos e buscamos sua face, entramos na palavra, começamos a crer nele, o que acontece? Eis o que acontece. Nossa fé é edificada, ela amadurece, fica mais forte. Você não pode se meter nisso, dizer começou aqui, começou ali, talvez. Mas o que acontece é que isso amadurece bem dentro de você. Uma vez que você tira os olhos dele, os coloca em alguém, alguma coisa, situação, alguma circunstância, então começa a luta. Foco é a chave. Quando ler as Escrituras, entenderá isso. Agora, vamos até Abraão, por exemplo. E abra, por favor, no capítulo 22 de Gênesis, por um momento. Você vai se lembrar que Deus veio a Abraão e a Sara e disse a ele, Abraão, eu vou lhe dar um filho. Ele tinha 100 anos e Sara tinha 90. Ambos riram de Deus. Então, aquilo foi realmente uma luta para eles. Agora pense você, se você tivesse 100 anos e sua esposa 90 e acordasse de manhã e pensasse que Deus tinha dito aquela noite que você ia ter um filho de uma mulher de 90 anos e você provavelmente ia se balançar também. Temos que dar a eles um desconto nisso. Mas ouça, Abraão foi um perfeito exemplo de como ele cresceu na fé, porque quando você passa por tudo isso, poderia dar mais detalhes, mas não é importante. O mais importante é que se lembre disso. Capítulo 22 de Gênesis, veja isso. Aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão e lhe disse, Abraão, ele disse, aqui estou. Deus disse, tome agora seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaque. Ele tinha 2 filhos, mas Isaque era aquele por meio de quem o Messias viria. Seu único filho, a quem você ama, Isaque. E vá para a terra de Moriá e ofereça-o lá como holocausto em uma das montanhas que eu lhe direi. Então Abraão levantou de manhã cedo, selou seu jumento, levou consigo 2 de seus moços, seu filho Isaque, passeou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus havia indicado. No 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar à distância. Abraão disse aos seus moços, fiquem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos para lá. Nós adoraremos e voltaremos para você. Eis o que quero que veja. Número 1. Deus não testou Abraão para descobrir o que Abraão faria. Ele sabia exatamente o que Abraão faria. Ele disse, eu quero que você sacrifique seu filho. Este é aquele que eu prometi a você que todas as nações da terra serão abençoadas através dele. E fomos através de Jesus. Então, ele fez exatamente o que Deus lhe falou. Ele deveria ter titubeado em sua fé, pelo menos até certo ponto, quer dizer, como qualquer pessoa. Mas ele fez o que Deus disse, selou o jumento, juntou tudo e saiu. Então, quando chegou lá, eles montaram o altar, colocou seu filho no altar, levantou o cutelo, diz a Escritura, para matar seu filho, Deus o impediu. E forneceu um carneiro nos arbustos. Agora, eis o versículo que me diz que ele tinha fé perfeita. Abraão disse aos seus moços, fiquem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos para lá. Por qual motivo? Matar seu filho. Um sacrifício. Eu e o rapaz iremos para lá, e nós adoraremos, e nós voltaremos para vocês. Em hebraico é exatamente isso que ele diz, nós retornaremos. Então o que ele estava dizendo? Simplesmente isso, Deus está dizendo para sacrificar meu filho, mas disse que abençoará todas as nações da terra, ele é apenas um garoto. Ele creu em Deus, ele disse,
vamos lá para o sacrifício e eu vou matá-lo. Mas ambos voltaremos, porque você me fez uma promessa, e não vou desistir da promessa. Esta é uma fé perfeita. Fé perfeita. Então, o que estava dizendo? Ele disse: está feito, eu vou sacrificá-lo. Custe o que custar, está feito. Você vai abençoar todas as nações da terra, por Isaque. Agora, você provavelmente não terá muitas dessas fés perfeitas tão cedo. Todos crescemos e amadurecemos. E a tragédia é quando uma pessoa não amadurece em sua fé. Eis o que acontece. Isso limita o uso que Deus faz de você, limita a resposta à sua oração, limita a sua alegria, sua paz, felicidade. Ouça, limita cada aspecto da sua vida. Ouça, quando se deparar com uma difícil situação em sua vida, e Deus estiver desafiando sua fé, lembre-se de que a chave é manter o foco em Deus. A razão de ele poder dizer, nós iremos para lá e nós voltaremos. Ele tinha seu foco em Deus, que tinha o poder de ressuscitá-lo dos mortos, se necessário. Mas sabia que Deus manteria a promessa. Então eu te pergunto, você diria que diariamente, ao olhar para a sua fé é pouca fé, você luta com a fé, luta com muitas coisas? Ou você diria que você está, ao menos, tocando a orla da vestimenta da grande fé? Que há muitas coisas que te incomodavam que não te incomodam mais. Você nem pergunta a Deus sobre isso porque você já sabe que Ele vai cuidar disso. Existe alguma coisa em sua vida hoje que gostaria de dizer, ó Deus, se eu pudesse ao menos ter fé perfeita sobre isso? Bem, se entrar na palavra e começar a ler, tendo seu coração limpo, entrega sua vida total e completamente a Ele, e sabe que é a vontade de Deus, Ele vai te dar a fé perfeita. Que significa? Pode começar a agradecer, louvá-lo, regozijar-se nele. Não precisa mais perguntar. Ouça, o diabo vai te dizer, você só pensa assim, Obrigado, pai. Você já resolveu esse problema. Estou andando na perfeita fé, que vai cumprir sua palavra. Pode acontecer com você, eu te digo. Já vivi o bastante para ver acontecer. E não há nada mais alegre no coração quando você sabe que seu Pai Celestial lhe disse, você não vê, você não sente, não pode tocá-lo, mas acredite em minha palavra. Está feito. Eu amo. Negócio fechado. Ou seja, quando ele te dá essa garantia, um negócio fechado. Porque o Pai tem o poder para fazer. Amém? Bem, você pode não ser um cristão, está dizendo, bem, o que isso tem a ver comigo? Põe desta forma. Está perdido, está separado de Deus, e há só uma coisa que possa fazer para isso mudar. É crer, colocar sua fé no Todo-Poderoso Deus, que através de seu Filho, Jesus Cristo, quando ele foi para a cruz, ele morreu por seus pecados. Não pode sentir, não pode tocar, não pode ver. Isso foi há mais de 2000 anos, mas deve crer nele. E o fato de estar disposto a pedir a ele que te perdoe dos seus pecados e entregar sua vida a ele, que morreu há mais de 2000 anos, perdoará seus pecados, porque ele está vivo no coração, na vida de cada um de nós, que é seguidor de Jesus. Ele vive dentro de nós, virá morar dentro de você, vai mudar toda a sua vida, vai escrever seu nome no livro da vida do Cordeiro, te dar a vida eterna, tudo na sua vida mudará. Você pode crer que ele fará isso. Você pode ser salvo, pode ser perdoado, purificado, uma vida nova, nascer de novo, como a Bíblia diz, se quiser pedir a ele. Confessar, se arrepender dos pecados e entregar sua vida a ele. Vai acontecer desse jeito. Porque ele fez uma promessa, eis o que ele disse. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor de sua vida, Salvador, Senhor de sua vida, seus pecados serão perdoados. E já ouviu esse versículo muitas vezes. Porque Deus amou o mundo, inclui você, que entregou o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer nele é depositar sua confiança nele. Este é um específico e distinto ato
que está colocando sua confiança nele, que ele fará o que ele disse, ao salvá-lo quando se arrepender, confessar seus pecados, entregar sua vida a ele. A salvação pode ser sua, se pedir a ele. Pai, quão gratos nós somos. Obrigado por vários exemplos em sua palavra, que apenas fortaleça e estabeleça dentro de nós essa forte fé, crendo em Ti. Muitas vezes não conseguimos ver claramente. Nunca prometeu que iríamos, apenas que estaria lá para nos ajudar. Oro por alguém nessa manhã, se perguntando se poderia salvá-lo ou não. Por causa do passado, pode mostrar a eles que o passado deles não tem nada a ver com o que podes fazer. Que o sangue de Jesus tem o poder de perdoar tudo e qualquer coisa, desde sempre que aconteceu. Instantaneamente esse perdão pode vir, e uma vida totalmente nova, ao confiar em Jesus como Salvador. Oro para que eles tenham o desejo de serem salvos, que vem de Ti, e o desejo de tomar essa decisão, e a fé para crer que você o fará. Eu oro por qualquer outra pessoa aqui nesta manhã que esteja lutando com algo que realmente as deixa para baixo. Lembre-se delas. Mude o foco do problema para o Pai e veja o seu agir em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org.